Olha, o Yuri ele introduziu o assunto de quanto é importante, tem sido importante essa figura do presidente do Senado para segurar não dar andamento, né? Nem sequer instaurar esses pedidos, não dar andamento a esses pedidos de impeachment de ministro do Supremo. E eu gostaria que você trouxesse, nos lembrasse por que preocupa tanto, por que é tão importante tirar essa iniciativa da população e ficar menos vulnerável a uma decisão favorável ou desfavorável do presidente do Senado. Você que cobre muito bem a direita, sabe quais são os planos da direita para o Senado Federal e qual é o principal objetivo da bancada da oposição em fazer um presidente, fazer vitorioso um presidente do Senado na próxima legislatura. Olha, Débora, antes de eu comentar exatamente o que você está dizendo, eu queria falar um pouco dessa declaração de Hugo Mota, presidente da Câmara, falando em ponto de equilíbrio. E é curioso ele falar nisso quando a gente vê uma Praça dos Três Poderes bastante embolada, bastante tensa nestes dias. Câmara e Senado em pé de guerra com o Planalto, embora o Planalto diga que não, mas isso há sim uma certa dificuldade. E agora isso incendiado com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ou seja, a tensão está ali. Então ele fala em ponto de equilíbrio para resolver isso. A questão é quando que vai encontrar esse ponto de equilíbrio, porque a gente vê aqui que cobrindo todos os dias como está difícil encontrar um diálogo, encontrar o tal ponto de equilíbrio. Mas voltando ao que você me perguntou, Débora, que é sobre por que há essa decisão do ministro Gilmar Mendes sobre o papel do Senado nesse pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal, impacta muito a direita e incomoda a direita especificamente. Por quê? Diante do atual cenário, a direita há muito tempo traçou como estratégia para 2026 tentar eleger o maior número de senadores. Isso por quê? Porque, claro, eles estão vendo as pesquisas, veem que há muita chance de reeleição do presidente Lula. Então, o que eles imaginam? Que ter maior força no Senado, isso vai facilitar, inclusive na oposição. A gente sabe também que Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, antes de entrar nesse estresse aí com o Palácio do Planalto, foi um fiador do governo durante muito tempo. Então, a oposição vindo mais forte para o Senado a partir de 2026, no eventual mandato do presidente Lula, isso também faz toda a diferença. Além disso, reforça aquele discurso da direita, que há muito tempo, desde o governo Bolsonaro, pede impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E sempre, como você disse, Débora, esses pedidos, eles nunca avançaram justamente porque nenhum presidente do Senado, até aqui, desde essa turbulência que a gente vive nos últimos anos, topou ir para frente com um pedido desses. Então, é justamente isso que Davi Alcolumbre também tem reclamado nos bastidores. Vem uma decisão dessa do Gilmar Mendes, desse sentido de tirar um poder do Senado, na visão do Davi Alcolumbre, mas, por outro lado, até aqui, quem impediu o avanço desses pedidos foi justamente os presidentes do Senado, anteriormente Rodrigo Pacheco e agora Davi Alcolumbre. Daí este incômodo. Então, inclusive na nota ontem que o Davi Alcolumbre divulgou, logo depois da decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, ele cita um projeto de lei do Rodrigo Pacheco, que esse projeto, ele fazia uma atualização nessa lei de 1950 sobre impeachment de autoridades. E ele diz o seguinte no projeto de Rodrigo Pacheco. Ele diz que ele propõe algumas mudanças. Hoje, qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment. Pela proposta de Rodrigo Pacheco, muda a figura. Coloca que partidos podem fazer, OAB e cidadãos também podem fazer desde que tenham o apoio de 1% do eleitorado. Então, isso é um ponto importante que foi destacado naquela nota de Davi Alcolumbre ontem, para dizer, olha, a gente sabe que até pode discutir isso, mas já tem um projeto aqui na casa. Essa decisão do Gilmar Mendes atropela o Legislativo. Então, é isso que cria essa tensão tão grande neste momento, com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que rejeitou o pedido da AGU, né, para que ele suspendesse essa liminar e deixasse a decisão apenas para o plenário, e ele voltou a reafirmar a sua decisão, alegando ali a questão da independência
judicial e da proteção, né? Voltou a dizer que se trata de uma legislação ultrapassada. Débora e Yuri.